está aqui para trazer informações e insights de oportunidades para vendermos mais dentro da Shopee. Para você que já está com a gente, que já está conectado, e para os sellers que não estão conectados, o que vocês estão deixando passar não estando trabalhando com a gente. Aqui, o que a gente traz é que em 2024, a indústria brasileira vendeu quase 118 milhões de unidades em eletrônicos, como televisões, geladeiras, fogões, ar-condicionados, registrando um aumento de quase 30%. Para mim, aqui, mostra como a Shopee caminha de mãos dadas com esse dado. Por quê? Porque quando a gente começou no Brasil, eu comecei minha apresentação falando para vocês que eu trabalhei com games. Porém, games naquela época era luvinha de dedo, era qualquer produto de 99 centavos, de R$1,99 e nessa faixa. Hoje, a gente já está em outro patamar. A primeira vez que a gente vendeu um console dentro da Shopee foi um brilho, né? Foi o melhor dia pra gente, foi incrível. Então, a gente caminha de acordo com a estratégia que é a estratégia da indústria brasileira. Esse aumento, a gente deve também a fortes ações que a gente tem com marketing, como vocês já viram. A gente faz ações com TV El Chan, TV Xuxa, agora com o Terry Crews, né? Que é sensacional a propaganda dele. E a vinda desses sellers, a gente trouxe grandes marcas também para participar dessa visibilidade com a gente. E foi pensando nisso que a gente criou espaços voltados para a tecnologia e ticket alto, que é uma palavra que vocês vão ouvir eu falando muito aqui hoje, dentro da Shopee. Então aqui a gente tem o espaço de tecnologia, que é esse espaço. Aqui a gente tem banner, tem totalmente dedicado para a gente, com smartphones, informática, games, tudo voltado para eletrônicos. Temos também as nossas super ofertas, as campanhas e cupons da plataforma e as ferramentas de engajamento, lives, vídeos e afiliados. Mas, para mim, o destaque principal aqui são as super ofertas. O que são as nossas super ofertas? São as nossas mega terças e nossas mega quintas. Ano passado, a gente trabalhava só com mega quinta, focado em eletrônicos e produtos de ticket alto. Esse ano, como foi sucesso, a Shopee trouxe pra gente também a mega terça. Então, a gente tem 2 dias da semana dedicados para eletrônicos de high ABS. A gente entrou na cabeça do consumidor, a gente bateu tanto sobre isso, que hoje ele já entra na nossa plataforma, sabendo que ele vai entrar lá, que ele vai ter um banner, que ele vai ter um cupom dedicado para eletrônicos. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês hoje sobre isso? Para mim, o recado é muito claro. No dia de mega terça e mega quinta, vocês têm que estar muito bem precificados, vocês têm que estar investindo em ads, impulsionando os afiliados de vocês. Façam lives, mas Maiana, eu não sei fazer lives. Você sabe fazer live. Live é abrir o aplicativo e iniciar uma live. Live, vocês colocam na cabeça que tem que trazer alguém especial para apresentar. Live é falar sobre o produto, é estar bem especificado, ter cupons, é o cliente se cadastrar na loja de vocês, vocês gerarem todos esses cadastros para depois vocês mandarem promoções e tudo mais. Vamos lá. Não sou eu que estou falando isso, quem está falando isso é a Shopee, é o slide, é o número. Então, a gente vê que a gente aumenta quase 40% mais de vendas na nossa mega terça e na nossa mega quinta. Então, vou entrar na cabeça de vocês, na mente de vocês, falando isso 1 milhão de vezes. Produtos de ticket alto, precisamos focar muito na nossa mega terça e na nossa mega quinta. É onde a gente tem um alto tráfego também dentro da plataforma para os nossos produtos. Bom, para o fortalecimento de ticket alto, novamente, ticket alto, a gente também impulsionou as grandes marcas dentro da Shopee. Ultimamente, as últimas marcas que a gente trouxe foram Samsung e Electrolux no último mês, nos últimos 2 meses. E o que eu quero dizer com isso? Se conectem com os distribuidores. Tragam essas grandes marcas também para dentro da loja de vocês. Hoje a gente tem aqui, por exemplo, a Mondial. É só sair aqui, virar à esquerda e conversar com a marca. Entender como que você faz para puxar esse produto para triangular, para vender dentro da Shopee. Para a gente é uma estratégia super importante. Eles têm produtos de portáteis, têm produtos de high ABS que encaixam muito bem na nossa plataforma hoje. Bom, aqui no primeiro slide eu trouxe para vocês que a categoria cresceu 30%. A Shopee, mais uma vez, está caminhando ao encontro de tudo isso. Então, a gente aqui vê produtos que até quadriplicam o crescimento, como a linha de eletrodomésticos. Aqui na linha de eletrodomésticos, a gente não deixa de destacar também o que foi
muito o nosso foco esse ano, que foram os fogões, geladeiras, telas, que está muito em alta. Ano que vem, ano de Copa, não tem como não ter tela cadastrado dentro da loja de vocês. E para complementar tudo isso, para mim é o suprassumo de tudo que a gente tem que falar, que é o teto de comissão. Então hoje os nossos clientes já estão carecas de saber, os nossos sellers já sabem, ouvem isso da gente todos os dias, mas para você que não está conectado na Shopee ainda, é mais uma opção para você vender o ticket alto com a gente, que é o teto de comissão. Então hoje a nossa comissão a gente tem duas opções, que é 14% ou 20%, ou o nosso teto, que é de R$ 100. Aqui a gente trouxe um exemplo super prático, que você vendendo um smartphone de R$ 1.500, a sua comissão fica por R$ 100, que é o nosso teto máximo, mais os nossos R$ 4, que são os nossos R$ 4 fixos, e a nossa comissão fica em 7% do valor do produto. Então, gente, não tem por que não vender produto de alto ticket na Shopee. Produto de alto ticket na Shopee, investimento em ads, mega terça e mega quinta. De novo, vou entrar na cabeça de vocês com mega terça e mega quinta, que são dias super importantes hoje dentro da plataforma para vendermos eletrônicos. Agora o Fê vai trazer para a gente mais algumas alavancas para vender ticket alto dentro da categoria. Pessoal, antes de passar para as alavancas de categoria, que a Maiana já introduziu aqui um pouquinho, deixa eu só fazer um pouco do resumo dessa nossa história da Shopee até agora, nesses 5 anos de Brasil, vendendo os produtos eletrônicos, tá? Então, como a Maiana disse, a gente vendia produtos eletrônicos lá no começo, era luvinha de dedo, era mousepad, esse tipo de coisa. As coisas foram evoluindo, a Shopee foi entrando cada vez mais, né, nos lares brasileiros, nos celulares brasileiros. A gente começou a comunicar os produtos visualmente nas nossas peças de comunicação, né? Eu me lembro de quando a gente fez pela primeira vez o Terry Crews ano passado, o item que ele pegava na mão era um liquidificador de copo de vidro, né? Que era um produto, um eletrodoméstico que até então a gente não vendia tanto na Shopee, mas que então a gente passou a vender bastante, tá? Então a Shopee atacou o mercado de eletrônicos e de eletrodomésticos por várias frentes, né? Então, tanto a frente do marketing, quanto a frente da Shopee mesmo de trazer mais sortimento para dentro de casa. E aqui é um apelo que eu faço para vocês, né? Que tragam seus produtos eletrônicos para dentro da Shopee, não só de celulares, laptops, mas também toda a parte de eletrodoméstico, especialmente os home appliances, os portáteis, né? Air fryer, ferro passar roupa, e assim mixer e assim por diante. E também pela última frente, que é a questão das visibilidades. A Maiana, ela já muito bem destacou aqui as terças e quintas-feiras, né? Mas por que as terças e quintas? Né? Por que esses dias? Terças e quintas-feiras são os dias que a Shopee escolheu para vestir o aplicativo nosso com produtos que são mais caros, com os produtos que têm um ticket mais alto. Então, hoje não é um bom dia para eu estar falando isso para vocês, mas amanhã alguém vai estar falando isso no meu lugar. Vocês vão também abrir o aplicativo na hora, vocês vão perceber que vai ter produtos que são mais caros ali expostos, né? Tanto nos banners quanto na homepage, vocês vão perceber que esses produtos estão ali vendendo e a gente está dando visibilidade para isso. Essa visibilidade vem justamente para poder aumentar o ticket da nossa plataforma e dar mais condições para que vocês consigam trazer o produto para dentro, tá? Eu desconheço um ambiente tão bom para vender produto eletrônico para um sellers como vocês, quanto que a Shopee propicia hoje. Tá? Então, a gente não somente é um aplicativo com um tráfego imenso, mas também hoje a Shopee já é o marketplace com a maior quantidade de pedidos no Brasil. E a Shopee também fornece, como a Maiana disse aqui no slide anterior, um teto de comissão de R$ 100, né, mais R$ 104 ao todo, que é muito difícil de ver no mercado. Tá? Então, embora para alguns produtos mais caros a logística seja um pouco complexa, mas tem produtos caros também que a Shopee consegue transportar e que vocês não vão pagar mais nada pelo transporte, né, porque já está incluso na comissão. Como, por exemplo, laptops, alguns celulares mais caros, consoles, placas de vídeo também, que tem um ticket muito bom. Vocês vão pagar somente R$ 100 por R$ 104 por essa venda, né? E nesses R$ 104 já está incluso também o transporte. Então, aproveitem essas condições que a Shopee como marketplace está dando para todos os sellers, né? A gente não faz distinção aqui de ninguém, se o cara é muito pequeno, se o cara é muito grande, todos vocês têm acesso às mesmas ferramentas, tá? E aí eu reforço o apelo da Maiana para vocês aproveitarem as terças e quintas.
terças e quintas-feiras são os dias que a gente foca nesses produtos. Então, aproveitem esses dias para precificar o seu produto mais barato, para colocar aquele investimento em ads que você tem ali no saldo na carteira de ads, para investir nesses dias, para programar as suas campanhas de afiliados, que é a minha ferramenta que eu sou viciado, eu só falo disso a todo instante, para fazer nas terças, para focar também nas terças e quintas-feiras, tá? Que é aí que vocês vão conseguir ter muito sucesso, né? Pô, se você envia um pedido, sei lá, em um dia, tenta enviar em meio-dia na terça e na quinta-feira, reforçando a sua operação, para poder melhorar a sua relevância do Shopee, tá? Então, só para vocês saírem com alguma mensagem aqui de hoje, com algumas mensagens aqui hoje, na verdade, a primeira delas é: aproveitem esse ecossistema que a Shopee dá para vocês venderem produtos de ticket alto, tá? E em segundo lugar, aproveitem as terças e quintas, tá bom? Falem com os distribuidores dessas marcas relevantes que a Maiana mostrou aqui atrás, que a gente trouxe para dentro, e passem a vendê-los, tá? A Shopee vai receber vocês de braços abertos para ter esse sortimento conosco. O que eu vou falar agora para vocês aqui vou entrar um pouco mais no detalhe dessas ferramentas que a gente comentou. Vou começar com afiliados. Pensei em trazer aqui alguns resultados para vocês de sellers que usam essa ferramenta muito bem já conosco, tá? Por que eu sou muito viciado nessa ferramenta? Primeiro, porque ela tem uma conversão altíssima, né? A venda social de um afiliado, a influência social de um afiliado é muito relevante. Então, pô, eu chuto que vários de vocês aqui estão em algum grupo de afiliados, tipo Promobite no Instagram ou no WhatsApp, estão esperando alguma promoção de uma telinha ali para vocês comprarem. Promobite é um cara que está na Shopee, né? Então, se você é um seller, tem interesse em criar uma campanha de afiliado com esse cara, você consegue encontrar a Promobite dentro da Shopee ou outros afiliados relevantes para vocês venderem seus produtos, tá? Dentro da categoria de eletrônicos, eu recomendo geralmente que as comissões que vocês pagam para o afiliado fique acima de 3%, tá? Obviamente, quanto maior a comissão, maior vai ser a divulgação e maior vai ser a conversão também. Mas para produtos até mais ou menos ali, por exemplo, celulares. Celulares, geralmente, 6% de comissão roda muito bem, né? Lembrando que a comissão que você paga Shopee, ela é mais baixa por causa do teto, então sobra fôlego para vocês fazerem um afiliado da Shopee. Bom, o case que eu trago para vocês aqui de cabeça é um case de ar-condicionado. A Shopee começou a vender os produtos de home appliance grandes, né? Então, como geladeira, ar-condicionado, lava-seca, máquina de lavar top-load, muito forte esse ano. Então, a partir de janeiro que a gente começou a dar muita ênfase nesse tipo de produto. E teve um seller do Rio Grande do Sul, que hoje ele é o maior vendedor de ar-condicionado da Shopee. Ele aproveitou desde o começo a ferramenta de afiliados, tá? E hoje, 42% de tudo que ele vende de ar-condicionado, especificamente ar-condicionado com a gente, vem da ferramenta de afiliados, tá? Por que isso é importante? Porque embora eu tenha falado muito sobre terça e quinta-feira aqui pra vocês, ninguém quer vender só na terça e na quinta. É óbvio, né? Todo mundo quer vender todo dia da semana. E a ferramenta de afiliados, como o Matheus Toyama falou um pouco antes, quando você cria uma campanha, ela fica ativa por 7 dias. E a vantagem dos afiliados é justamente isso. O cara fica divulgando o seu produto por 7 dias e você vai ter uma venda mais ou menos flat, maior e flat ao longo da semana inteira em que a campanha tá ligada. Então hoje esse é um seller que ele depende muito pouco de dias específicos, consegue vender o ar-condicionadozinho dele lá, que é um cara acima de R$2.000, já com uma previsibilidade muito boa, ele consegue programar melhor as compras dele, sem ter muitos picos. Então, para toda a cadeia de produto de vocês, a ferramenta de afiliados é uma puta ferramenta, tá, gente? Ter previsibilidade na venda é o que todo mundo quer. Então, adotem a feature, adotem a ferramenta que vocês vão se dar muito bem, tá bom? Seguindo aqui um pouco adiante, a ferramenta de Ads é uma ferramenta um pouco mais antiga na Shopee, logicamente menos nova do que de afiliados, e que vocês provavelmente já devem usar bastante. Tá? Eu tô trazendo aqui para reforçar o uso dela e a importância, obviamente, desse uso, tá? Lojas que são novas. Hoje, quando eu entrei aqui no evento, eu falei com um seller ali na entrada, uma loja nova dele na Shopee. Já orientei ele a utilizar a ferramenta de Ads para poder fazer a divulgação da loja, né, e não a divulgação de produtos específicos.
para aumentar a relevância da loja, para que ela seja mais vista na busca orgânica e, obviamente, não somente a loja, mas produtos específicos. A gente sabe que tem algumas negociações que vocês conseguem que elas têm um preço melhor. Às vezes esse preço melhor ele não pode ficar válido por muitos dias, porque às vezes alguém vem encher o saco de vocês aí pedindo para derrubar o preço. Mas enquanto vocês conseguirem ter esse produto vendido por um preço bom, sugiro muito fortemente também que vocês coloquem a ferramenta de ads para dentro, tá? Vocês vão conseguir potencializar ainda mais as vendas de vocês. E tudo que eu tô falando não são coisas que são excludentes, né? As ferramentas de vocês, elas têm que ser uma em cima da outra. Então é um produto bem precificado, é uma ferramenta de ads que foi colocada naquele dia, uma campanha de afiliados que vocês colocaram para dentro. E também uma live, obviamente, quando vocês entraram aqui hoje, vocês perceberam que a gente está fazendo lives aqui nos nossos estúdios, e live continua sendo uma ferramenta fundamental para a Shopee. Daqui a pouquinho a gente vai trazer a Mariana da Multi, logo ela chega aqui para falar com vocês. A Multi, né, a antiga Multilaser, é uma loja que hoje na Shopee tem 300 mil seguidores. Imaginem isso, qualquer coisa que a Multi faz, 300 mil pessoas que seguem a loja ficam sabendo instantaneamente. E isso é trabalho de live atrás de live, atrás de live, que o Pablo e a Mari fizeram ao longo aí de praticamente um ano e meio, para construir o que a loja é hoje na Shopee. E vocês deveriam usar esse bom exemplo. Provavelmente a Mari vai falar disso com vocês na hora que ela chegar. E minha sugestão é essa, né? Façam lives pelo menos uma vez por semana, preferencialmente em dias e horários que vocês percebam que tem mais tráfego, né? Se planejem. E, obviamente, façam a live também num dia que você vai estar com ads, vai estar com preço bom, vai estar com afiliados. Usem todas as ferramentas à disposição que vocês têm para poder vender cada vez mais, tá? E aí, por fim, para finalizar, não dá para deixar de falar do mês de novembro, né, o mês mais importante do ano para boa parte dos vendedores do Brasil, por conta do 11/11 e da Black Friday. Aqui a gente trouxe uma informação que no 11/11, né, a Shopee vendeu o dobro da Black do ano anterior, e a Shopee vem batendo esses recordes atrás de recordes mês após mês. E aquilo é interessante que a Shopee fez ano passado, a gente vendeu 9 videogames por minuto no dia da Black. E não só, né, a gente também teve as fritadeiras elétricas, as air fryers, que foram 25 air fryers vendidas por minuto na Shopee naquela ocasião. A gente não colocou aqui, mas também a gente teve outros cases de, se não me engano, foi um liquidificador que a gente estava vendendo, era 4 por segundo durante 2 horas de campanha que a gente fez. Assim, um negócio muito surreal. E também depois teve um outro com ventilador, enfim. A Shopee está se acostumando a vender muito, muito, muito e muito. E cada vez mais com esses produtos que são mais caros, tá? E que vocês conseguem ter melhores margens vendendo aqui conosco, tá? É isso. Aí agora, para poder trazer um exemplo prático de como isso acontece com o seller, com a Multi, eu convido aqui no palco a Mariane, né? Da Multi. Mari, seja muito bem-vinda. Boa tarde de novo, né? Mari já é experiente, né? Já tá aqui, já é a segunda vez no palco, maravilhosa. Mari, obrigada primeiramente por estar aqui com a gente. O Grupo Multi é um grupo super parceiro nosso, que faz parte de várias das ferramentas que foram comentadas aqui por mim e pelo Fernando. E a gente pediu para a Mari vir para explicar um pouquinho mais para a gente. Então a gente vai começar aqui uma sabatina com Mariane. 2 contra 1. Exatamente. Da gente entender um pouquinho mais sobre Multi, o que Multi está fazendo, como o Multi está fazendo para crescer. Então, Mari, nossa primeira pergunta aqui. Como tem sido a evolução das vendas dos produtos de tecnologia e eletrodomésticos na Shopee? Eu acho que aqui fica até difícil, né, falar depois de tudo que vocês complementaram, mas acho que é legal trazer na prática tudo isso, né? E eu me lembro bem até quando o Fernando estava falando de 5 anos atrás, a gente também iniciou ali quase que no início com vocês, quando, acho que vocês deram o exemplo da luvinha, a gente vendia a luvinha também. Eram vocês. Talvez éramos nós. E eu lembro até hoje, logo no início, quando a gente estava vendendo, e aí vai o e-mail para você, né? Olha, parabéns, você fez um pedido. E era um domingo. E aí fez pá. Eu falei, gente, não, tem alguma coisa errada. E aí vocês dando o cupom, e aí saindo pela metade do preço, eu falei, gente, tem alguma coisa errada. E aí não, tava tudo certo, esse era o ticket.
E hoje, agora, a venda por minuto aí quase é uma venda de uma TV. Então, a gente sai dessa evolução aí. Então, acho que a Shopee trouxe muito bem isso. Acho que as lojas oficiais também foi muito bacana para trazer para o consumidor essa segurança de que, olha, aqui você pode comprar o videogame, você pode comprar o fogão, você pode comprar a TV de diversas marcas. E acho que a gente viu muito essa evolução. Então, para a gente, nessas categorias que você comentou, acho que o grande case de sucesso são os televisores, que eu acho que a gente tem de mais pesado. E destaco também as caixas de som Torres, né? Algumas até maiores do que eu, não sou tão grande, né? Dá para se ver. Então, a gente tem conseguido vender muito esses produtos aí. Acho que foi um dos grandes sucessos que fizemos aí em conjunto, inclusive. Perfeito. Bilha, ô Mari, se me permite complementar, a Multi, como acho que todos vocês sabem, é uma indústria brasileira, então que dentre as marcas que a Multi representa aqui hoje, talvez eu esqueça de alguma, mas além da própria Multi tem a Toshiba, Pulse, a DJI de drones, certo? Hoje são 8 marcas próprias do grupo, então a gente está falando da marca Multi, e aí eu vou de eletroportáteis, de TV, vou de informática. A gente tem marcas de baby, como a Litet, e tem todas as outras 12 que são internacionais. Então tem DJI, que é líder mundial de drones, eu tenho a Toshiba, a gente fabrica a Hisense, a gente fabrica a Oppo, a gente tem Fisher-Price, tem Kiko, então a gente vai desde eletrônico, né, tanto do Elia até o FMCG também. Maravilha. E aí, como eu comentei hoje mais cedo, uns 20 minutos, a Multi também é uma empresa que tem muito interesse em ter mais sellers vendendo os produtos dele dentro da empresa dentro da Shopee, tá? Então, procurem os distribuidores ou da própria Multi para que vocês também possam vender essas marcas e vender ela dentro da Shopee. Então, a Multi fez um trabalho de construir um ecossistema dentro da nossa plataforma para que as marcas tivessem uma relevância muito grande, como hoje tem. Acho que talvez você não tenha ouvido, mas eu comentei que hoje a marca Multi já tem 300 mil seguidores na Shopee, que é um feito muito relevante, então vocês podem se aproveitar disso também, trazendo os produtos dessas marcas que a Mari citou aqui, para vender conosco. 100% complementar, né? É um ecossistema. Então, acho que tem espaço para todo mundo, tanto a gente vendendo produto exclusivo, vocês dando como seller, né? Foco em outros produtos também, então tem super espaço para isso acontecer. E, Mari, quais são hoje os diferenciais que você vê na Shopee que você sente que ajuda muito a sua loja, a sua marca a vender mais? Acho que aqui, quanto indústria, né, que você comentou, ali a gente está olhando o P&L na última linha e é extremamente apertado, principalmente quando a gente fala de eletrônicos. Então, acho que para mim, pelo menos, grupo Multilaser, a gente está olhando o teto de comissão, com certeza, como maior benefício. Se eu falar ali acima de 500, 600 reais, cara, a comissão fica baixinha quando você faz a conta. Então, acho que esse é o grande diferencial. Se vocês não sabiam, se não se atentaram a isso, se atentem, façam a conta, que vocês vão ver que, de fato, a comissão ela vai lá embaixo e vai te ajudar a impulsionar. Então, talvez você vai gastar o dinheiro que era de comissão no Ads, ou vai apostar em comprar mais produtos do seu distribuidor. Então, faz todo sentido isso. E, além disso, acho que a logística do Shopping Express faz todo sentido pra gente, né? Então, quando a gente não é cobrado e a gente tem a logística, o carro coletando, inclusive aqui nessa rua mesmo tem vários, né, carrinhos da Shopee, então faz toda a diferença. E aí eu acho que esse é o principal, acho que a Shopee entendeu que principalmente indústrias ou áreas que estão começando, nessas categorias de eletrônicos, que é o palco que a gente está falando aqui, a linha é mínima, né? Então isso com certeza ajuda muito a gente a vender. Perfeito. Mari, a gente trouxe aqui muita coisa, eu e o Fê, né, tentando dar visibilidade sobre ads, sobre afiliados, mega terça, mega quinta, mas no dia a dia, o que funciona de ferramentas para vocês que vocês sentem que impulsionam as vendas mesmo? Aqui, de novo, falar do 360, mas agora na jornada do consumidor. Eu acho que a Shopee, e aí de novo, não estou puxando sardinha, não é que eu estou aqui, mas é o que tem mais ferramenta, né? Então eu estou falando do cupom, eu estou falando da transmissão de chat, eu estou falando das campanhas, eu tenho flash sale, eu tenho uma diversificação de ferramentas que eu consigo falar com o meu consumidor aonde ele esteja. Então, eu vou ter um banner, talvez, quando ele entrar no aplicativo, eu posso ter um banner da Multi lá. Posso ter um banner no carrossel. Eu posso trazer o cupom para ele. Então, aqui, a Multi, a gente está olhando muito esse conjunto de ferramentas. Não só o Ads, propriamente dito, mas o que tem na plataforma e que é de graça
para você usar. Agora, por exemplo, a gente tem uma métrica de converter a transmissão de chat. A gente não imaginava que existia conversão ali. E eu já tenho isso como métrica. Sim. A gente já está acompanhando e a gente vê. Vocês comentaram muito de live aqui. A cada live, primeiro que eu uso a transmissão de chat para falar para o consumidor, para os meus 300 mil consumidores, que eu vou fazer live. E depois que eu fiz a live, ele colocou o produto no carrinho, eu lembro ele para ele resgatar, porque é só hoje. Sim. Então, eu acho que para a Shopee tem que olhar muito 360, toda a ferramenta, porque cada uma vai trazer a conversão. E é difícil, óbvio, você precisa ter time para isso. Hoje, cada vez mais, a gente está crescendo o time junto com o Pablo, Raíza, Cauã e todo mundo aí. Mas você precisa olhar cada ferramenta que faz muito sentido. Sem dúvidas. Ô Mari, quantas lives vocês fazem por mês hoje? A gente faz pelo menos uma por semana. Hoje a gente faz live... muito mais lives na nossa conta da Multi, né? Porque como a gente tem muitas lojas, Sim. a gente tem loja da Multi, loja da Toshiba, da Razer, enfim. E a gente costuma fazer mais lives na Multi, que eu falo de multicategoria. Mas a gente está chegando no momento de começar a categorizar e a fazer lives por marca. Então, eu estou começando a fomentar a minha live na loja da Pulse. E quando tem aí um Spike Day, uma terça, mega quinta, a gente costuma fazer mais um pouco. Sim. E aí tem um ponto legal que vocês comentaram, que são os horários, né? Teve live que a gente já fez 8 horas da noite. Sair do escritório lá, arrumar tudo. Vai testando para ver qual o Também. Hoje a gente já pegou um pouquinho ali o gancho de quais são os horários, mas pode variar, talvez Sim. outra categoria. Perfil para perfil, né? Perfil para perfil. Sim. E acho que live é teste. Acho que Eu ia falar isso, porque assim, eu sinto que muitos sellers falam pra gente, eu fiz uma live, nossa, vendi aqui 2 produtos. Cara, eles estão há anos fazendo lives toda semana, eram 2 vezes por semana. Então assim, esses 300 mil seguidores que eles conquistaram, não foi fazendo uma live. Então a live é a constância também, porque a gente também explica, o cliente também entende. Toda quinta-feira, às 10 horas da manhã, a Multi faz uma live. Então ele já sabe que lá ele vai ter cupom, que lá ele vai ter moeda, que lá ele vai ter incentivos para comprar esses produtos. Então, não deixem de fazer a live, gente, por favor. e dá para fazer com tudo, né? Se dá para fazer, a gente já fez com estabilizador. Hoje a gente tem um estúdio dentro de casa. Mas começa da com produção. Lita o celular e fala, gente, é isso aí, bora fazer outra coisa no show. Estamos fazendo nada. Então, O Pablo já foi o pop estabilizador que a gente não tinha, então sim. a gente tem que testar. E tem que começar e depois você vai criando corpo ali nessa ferramenta. Exato. Só pegar um ponto que você falou sobre a dedicação à ferramenta, né? Imagine que a gente apresentou aqui algumas coisas, são 2 dias de evento, que o Shopee é uma ferramenta muito grande, muito enorme. Então é importante que vocês dediquem alguém da operação de vocês para olhar a Shopee com estabilidade. Ou que pelo menos dedique lá 80% do tempo da pessoa para poder olhar. Não é da noite pro dia que você aprende a fazer tudo isso, né? Mas, como a própria Mari acabou de falar aqui, essa dedicação você pagou, né? E hoje em dia vale a pena. Hoje a gente tem um time só para olhar a Shopee. E eu tô falando de pelo menos 3 pessoas, fora a pessoa de mídia que cruza hoje todos os outros canais também. Então, e fora a minha complexidade, né? De marcas, de categorias. Uma coisa é você aprender a ferramenta e uma coisa é você aprender o seu negócio. A profundidade que você precisa dar em cada categoria, que aí vai ser diferente. E o importante é surfar a onda. Acho que a onda que a gente está surfando agora de venda de TV foi porque estávamos lá no momento certo, com relacionamento junto com o time, e se talvez não fosse o time certo, não estaríamos vendendo tão bem TV aqui na Shopee, por exemplo. Mari, quais são os principais desafios para vender segmentos de tecnologia online aqui no Brasil hoje? Cara, Brasil, né, a gente está no momento de tributos que é gigantesco, então acho que hoje esse é o maior desafio. Você fechar a margem, principalmente em eletrônicos. E aí, de novo, olhando a conta da Shopee lá no teto de comissão, isso facilita muito e dá até credibilidade para dentro de casa. Eu virar para o CEO, virar para a companhia e falar, cara, pode apostar, vamos trazer esse container de tal produto porque vai fazer sentido. Um outro ponto, eu acho que é o lead time de trazer o produto da China ou fabricação. A Multi ela tem os 2 modelos. A gente ou importa o produto, a gente tem 2 fábricas também. Então, como que eu consigo planejar, trazer o que tem aqui na minha cabeça que é de negócio para o time que está lá trazendo o produto, a BU de comics, a produção,
como que a gente cria todo esse lead time. Então, acho que esses são os 2 pontos ali, para mim, pelo menos, são mais cirúrgicos ali, você não pode errar. A ponta tem que fechar, né? Tem que fechar, porque senão a gente não vende, né? Exatamente. Com certeza. Mari, voltando para comercial mesmo, como que vocês se preparam para o 11/11 e para Black Friday? Pensando em estoque, preço, marketing, como que é o pensamento de vocês? Acho que aqui, se eu falar do mundo ideal, pelo menos eu teria que me planejar 1 ano antes, olhando tendência. Porque se eu for pensar que, né, falando com o time, vamos imaginar aqui, tô falando com o time Shopee, e eles falam assim, Mari, uma TV de 40 polegadas é o que vai bombar ano que vem. Legal. Eu tenho que planejar lá na China o produto, trazer o componente, eu tenho que ver se eu vou fazer um preço certo, porque talvez eu não vou fechar o preço, então não adianta trazer. Então, acompanhar, acho que primeiro essa parte da tendência de preço de produto é muito importante, e aí fechar a parte comercial, que aí você vai executando o seu plano passo a passo. E por último, quando já tem a parte comercial fechada, é trazer o que a gente vai incentivar ainda mais com marketing. Então, esse seria o mundo ideal se eu disser para vocês que a gente consegue executar o plano ideal sempre. Talvez não, mas eu acho que é isso. Está muito perto do time comercial, está muito perto das tendências de mercado. Acho que a Shopee traz muito disso. O time comercial tem a noção do que está vendendo e do que vai vender. Então, isso ajuda muito a gente a entender quais são as grandes apostas para essas 2 datas que são gigantescas, né? Sim. Vocês comentaram aí, né, que vendeu 2 vezes mais que a Black, né? Exato. Absurdo. E quais foram os maiores acertos que vocês tiveram em Black Fridays anteriores, que vocês pretendem replicar esse ano? Cara, a Black Friday do ano passado foi a mais forte até então pra gente também. E a gente teve 2 produtos que foram sensacionais. Uma Air Fry de 3,5 litros, num precinho ali, se eu não me engano, a gente fez a 179 na época. Hoje é bem brigada, né? Essa Air Fry é bem brigada, mas essa foi um grande case pra gente. E uma TV de 32 também. A nossa história vendendo TV começa no 11/11 do ano passado. Até então a gente não conseguia tracionar tanta TV e em menos de 1 ano hoje a gente já conseguiu mudar muito esse jogo. E aí, de novo, é o time certo da oferta. E eu falo uma frase que meu time já cansou de ouvir. Quem antecipa ganha o jogo. Então, antecipar o produto, o preço, o espaço comercial, a mídia, porque todo mundo vai querer o melhor espaço no 11/11. Com certeza. Então, se eu não antecipar o meu plano de Q4, eu fechei em Q2, quase. Se eu não tivesse fechado, eu não teria os melhores espaços. Então, acho que essa é uma frase que eu levo pra vida, assim, que antecipa ganha o jogo. Só para aterrizar um pouco o que você falou para a realidade da maior parte dos sellers aqui na Shopee, para mim isso seria construir a relevância do seu listing com antecedência. Perfeito. Então, já tá mais do que na hora, né, daquele list, daquele produto, né, daquele anúncio seu que você pretende vender mais no final do ano, começa já agora, hoje, a criar essa relevância para ele, né? Então melhora ali a qualidade da imagem, dá uma lida nos comentários, quem comprou, aceita a crítica ali de quem avaliou um pouco mal o seu produto, muda a nomenclatura, muda a descrição, começa a fazer as campanhas de ads desses itens, especialmente as terças e quintas, né, que a gente comentou hoje mais cedo, as campanhas de afiliados. A gente costuma falar, né, que as primeiras 5 vendas são mais difíceis do que as próximas 5.000. E isso é razoavelmente verdade, né? Porque demora um pouquinho para o seu produto criar essa relevância. Então, façam isso, que é quando vocês chegarem no 11/11 e na Black Friday, o produto de vocês vai vender mais ainda que você já espera. Com certeza. Você comentou um negócio que é muito verdade, a gente tem que ouvir o consumidor, né? Outro dia a gente percebeu em um dos nossos anúncios que a gente precisava mostrar para o consumidor como ele ligava. A gente estava falando de um umidificador de ar nesse tempo seco, a gente estava comentando disso, que a gente estava meio doente, e a gente entendeu que faltava uma outra instrução. E aí o produto deslanchou de vender. Então, sim, tem que ouvir o consumidor, com certeza. Sim, com certeza. Mari, a gente trouxe aqui alguns exemplos também de quais são as tendências para esse ano, com Black Friday e 11/11, mas revela pra gente o que vocês vão apostar esse ano aí, o que a gente pode contar com vocês. Cara, de novo, não dá para não falar de Smart TVs. E aqui eu acho que já é um ponto bacana que a gente também começa a vender as polegadas maiores.
não só de entrada. Então, a gente vê que cada vez mais o público da Shopee entende que o ticket médio alto é aqui, vocês comentaram bastante disso, então já dá para apostar em ticket alto. Tô falando, a gente tem até TV de 100 polegadas com a Toshiba, sei lá, desse tamanhão aqui. Então, Smart TV com certeza vai ser uma grande aposta. Outra grande aposta pra gente vai ser áudio com a nossa marca Pulse. É uma categoria que vem crescendo muito e a gente sabe que ainda tem cada vez mais espaço, né? Fora isso, acho que notebooks também é um ponto que a Multi está se preparando para cada vez mais entrar no mercado. Então, colocaria que essas serão as 3 principais aí categorias pra gente. A gente, inclusive, deu muito bem um fonezinho da Pulse, aqueles intra-auricular. Eu sei o nome dele, PH428. Super. Eu não sei se é aberto por canal de distribuição. Tá também. É uma dica de um produto já aprendendo muito bem na Shopee também para vocês venderem. Tá na faixa de 100. Você lembra do preço, Mari? Cara, a gente fez ação, acho que a 119 por aí. Então auxilia muito, assim, razoável para começar a vender mais a loja. Exatamente. E, Mari, por fim, aqui, última pergunta. Qual a dica que você compartilharia com o vendedor que tá buscando se desenvolver aqui na Shopee, aqui na nossa plataforma? Acho que você falou muito bem sobre conhecer a ferramenta, né? Acho que esse é o principal. Tem muitos vídeos da Shopee, a Shopee mesmo faz alguns eventos dentro de casa, mostrando quais são as ferramentas. Então, acho que você tem que conhecer muito bem isso. A própria Shopee tem muito relatório de tudo, então quando você faz live, tem lá quanto tempo que o consumidor ficou na live, quantos minutos, quantas curtidas, os produtos mais vendidos. Então estudem tudo que a plataforma traz para vocês. E acho que do outro lado é ter um time bom, ter um time com vontade de fazer acontecer. Nosso time é enxuto ainda, mas a gente rala um pouquinho ali, e eu acho que é isso. Acho que ter um time proativo, ter um time melhor que você, vai fazer você levar a sua venda muito maior e contar com a expertise da própria Shopee. Né? Acho que vocês trazem muitos insights bacanas pra gente, vocês trazem tendências que às vezes nem a gente está enxergando. Então acho que esses são os pontos principais ali para mim, do meu ponto de vista. Maravilha, Mari. Então, pessoal, só para sumarizar aqui, para fazer um resuminho de tudo que a gente falou com vocês, eu começaria dizendo primeiro que a Shopee é uma plataforma incrível para você trazer o seu estoque para cá e para vender os seus produtos de alto valor agregado. A gente trouxe o exemplo da Mac, por exemplo, para poder evidenciar isso para vocês, tá? Não se esqueça do nosso teto de comissão e de todas as ferramentas que a gente traz aqui dentro. Ads, afiliados, lives, Shopee Vídeos e assim por diante. Dediquem alguém na operação de vocês a olhar para a Shopee com mais cautela, com mais profundidade, tá bom? E dica nossa, comecem focando nas terças e quintas, que são 2 dias incríveis para poder vender produtos eletrônicos na Shopee. É isso, Mai. É isso, gente. Obrigada.